Amém. Deus seja louvado. Igreja, deixa eu aqui poder compartilhar com os irmãos uma inspiração que Deus colocou no meu coração de, não todos os domingos, mas talvez uma vez por mês, a gente trazer aqui para a igreja uma orientação que possa significar muito para alguma demanda, para alguma necessidade que todos nós vivemos e enfrentamos. E eu penso que, pastor, eu vim à igreja para ouvir a palavra. Você vai ouvir a palavra, você vai ouvir a mensagem que será pregada. Mas eu penso que a igreja ela também tem um papel muito importante, um papel social muito importante no desenvolvimento, na capacitação, na orientação em diversas áreas. E talvez o que vocês vão ouvir aqui hoje tenha um grande significado para os irmãos, porque tem coisas que eu vou dizer para a igreja que é o seguinte: a gente só acredita depois que acontece no quintal da nossa casa. A gente só acredita depois que a gente é afetado. E eu trouxe aqui hoje o Pablo. Dei uma missão ao Pablo. O Pablo ele é formado em análise de sistemas. Tem um conhecimento gigantesco nessa parte que envolve segurança de software, tanto para computador quanto para celular. E volta e meia a gente ouve uma história assim: nossa, caí num golpe, cliquei não sei aonde e tô duro. Tem um filme que eu aconselho você a assistir, se chama Beekeeper. Esse filme conta a história de uma mulher que tirou a vida porque foi seduzida, eu esqueci o nome da prática, é uma expressão americana, foi seduzida por profissionais que levaram ela a clicar num link que eles enviaram, e quando clicou naquele link, todas as contas dela, que estavam no celular, não lembro se é celular ou computador, que estavam ali, eles zeraram a conta em 3 segundos. Mas como é que foi feito, pastor? Clicou. Um lugar que eu conheço, compartilhei até com o Pablo para ver se ele podia ajudar, não tinha como ajudar. Foram acessar num computador qualquer, de uma lan house, o e-mail desse lugar. Pastor, mas eu digitei minha senha, saí do e-mail. Aquele computador tinha uma série de situações que deixavam vulnerável todo mundo que abria os seus e-mails ali. Resultado, esse local teve um prejuízo enorme, perdeu uma série de situações e não tem como recuperar. Porque eles entram, já mudam e senha, já muda tudo e acabou. E eu trouxe o Pablo aqui hoje, pedi a ele, e ele talvez vai voltar aqui em outros momentos para falar especificamente sobre algumas coisas. Por quê? Todo mundo aqui tem celular. Quem aqui não tem celular? Pastor, eu não tenho celular. Quem não tem? Só a irmã Neide que não tem? Graças a Deus. Quer um celular, irmã Neide? Quer um celular? Achei que ia falar que não. Eu achei que você não gostava de celular, irmã Neide, mas deixa eu falar aqui para os irmãos. Todo mundo tem celular. Quem aqui já recebeu, pelo menos uma vez só, que eu acho que é impossível ser uma vez só, uma ligação oferecendo alguma coisa? Quem já recebeu? Você sabia que a maioria dessas ligações são de dentro do presídio? A maioria dessas ligações? A maioria. Quem aqui já recebeu um SMS com clique aqui? A maioria já recebeu. E alguns aqui devem já ter clicado. E os nossos filhos hoje também têm celular, tablet, uma série de outras coisas. Vou falar aqui para a igreja, não vou tomar o tempo do Pablo, mas hoje existe um grupo de pessoas especializadas a olhar o comportamento dos seus filhos e observar aonde que é a vulnerabilidade para pedofilia, talvez eu vou falar essas palavras aqui, pode ser até que caia a transmissão, pedofilia, tráfico de seres humanos. Isso acontece, pastor?
Não sei se o Pablo vai me permitir aqui falar. O Pablo, ele conhece, por conta dessa questão de precisar trabalhar, conhecer as portas, as vulnerabilidades. O Pablo, uma vez conversando comigo, falou assim: pastor, tem sites que vendem o corpo da pessoa para abuso sexual. A pessoa sem os 2 braços, sem as 2 pernas, só para objeto sexual. Vende. Que é isso, pastor? Vende. Né? No que eles chamam de a parte negra da internet. E hoje, preocupado com esse mundo que cada vez mais está perigoso, eu trouxe o Pablo aqui para dar, em alguns minutos, algumas orientações. O que você está fazendo para proteger o seu filho? Não, pastor, eu fico de ouvido ali, ouvindo o que ele está vendo. Então o Pablo vai falar um pouquinho sobre isso. Vou pegar um microfone aqui. Alô? Alô? Ei. Aí. O Pablo vai falar um pouquinho e vai mostrar alguns slides também para os irmãos. Vou pedir para o pessoal que já coloque aí, por favor. Bom dia. Eu vim aqui para falar sobre segurança digital familiar, né? Que o nosso objetivo é conscientizar e orientar a família, criar um ambiente digital mais saudável, principalmente para crianças e adolescentes, mas serve para a família como um todo. Pode passar, por favor. Então, a gente vai tratar aqui da nossa missão, né, que é tornar mais saudável o ambiente digital. A gente vai falar sobre os perigos desse ambiente, quais ferramentas que a gente pode estar utilizando e falar um pouco de educação digital, que é a ferramenta mais importante do que qualquer aplicativo. Pode passar, por favor. Então, meu nome é Pablo Pereira, eu tenho 36 anos, eu sou analista de sistemas há mais de 10 anos, eu programo desde 12 anos de idade, então eu tenho bastante vivência com o computador, mas nada do que eu vou falar aqui vai exigir que você precise de faculdade, que você estude, que você se aprofunde em nada, tá? Eu vou tratar da forma mais básica possível. É claro que se tiver alguma dificuldade, precisar de alguma orientação ou quiser se aprofundar, a igreja está aí para isso, para a gente poder se ajudar. Tá? Pode passar, por favor. Tá. A nossa missão, né? A palavra de Deus, ela nos orienta a ensinar as nossas crianças no caminho certo, guardar o coração contra influências negativas e vigiar para garantir o seu bem. E eu achei 3 trechos da Bíblia que refletem essas necessidades, tá? Que estão mencionados aí. Pode passar, por favor. Os perigos mais comuns do ambiente digital. A exposição a conteúdos impróprios, tá? Para crianças e adolescentes. Conteúdos impróprios pode ser coisas relacionadas a crime, pode ser informações sobre sexo ou algum tipo de golpe, tá? Contatos perigosos, que é contatos com criminosos, geralmente com o objetivo de raptar ou fazer algum tipo de maldade. Vazamentos de dados pessoais que podem acabar com sua vida, não importa se você é criança, se você tem um vazamento de um dado pessoal considerável, como, por exemplo, mandar uma foto, você pode acabar com sua vida antes mesmo dela começar, de fato, né? Porque hoje em dia, com inteligência artificial, só com uma foto de uma criança com uma roupa, você consegue reproduzir como se ela estivesse sem. Então, até mesmo postar uma foto comum, que parece que não tem nada de errado, pode acabar com sua vida, dependendo de quem estiver querendo, né, te fazer mal. Aqui eu estou citando sobre crimes cibernéticos também, que é golpes no geral, né, que às vezes você está no celular do seu pai, brincando, vendo alguma coisa, e você clicou onde não devia, e aí ocorreu um problema de saquear a sua conta, modificar suas senhas, perder acesso a tudo, perder informações importantes, né? O excesso de tempo de tela, que também pode atrapalhar no desenvolvimento, e o vício digital, que hoje em dia tudo te leva ao vício. Pode passar, por favor. Tá, eu trouxe aqui uma estatística sobre páginas que são denunciadas por pornografia infantil todos os anos. Tá? Tem no mínimo 20 mil páginas que são denunciadas, 20 mil páginas distintas, não são repetidas, todos os anos. Nem todas são retiradas do ar, porque isso depende, às vezes, de envolver vários países, porque tem muitos sites onde um servidor joga para o outro, que vai para o outro, às vezes você passa por 5, 6 países para poder chegar onde, de fato, o site está. Então, você precisa que esses países cooperem entre si. Então, assim,
a briga é muito maior do que a gente consegue, e aí está subnotificado, porque muita gente não sabe que você consegue denunciar esses sites, não sabe por onde, não sabe como, então, com certeza, isso aí é 1000 vezes maior do que se consegue imaginar. Pode passar, por favor. Tem o tempo de tela ideal por idade. Tá? O que a gente compreende como tela? Tela é qualquer coisa interativa que produza uma imagem, que anime de alguma forma. Então, isso inclui cinema, isso inclui celular, tablet, TV. Hoje em dia, a gente não tem tempo nem para a gente. Aí a gente gasta o nosso tempo que a gente não tem com as telas, e aí a gente não tem tempo para os nossos filhos, e aí nossos filhos acabam gastando tempo deles com telas também. Então, você tem um filho que está muito tempo na TV, aí daqui a pouco ele está muito tempo no celular, daqui a pouco você sai e leva ele aonde? No cinema. Então, para idade de até 2 anos, o ideal é que não use tela nenhuma, que ele nem saiba o que é uma tela. Tá? De 2 a 5 anos, o ideal é que use até 1 hora por dia, e só com objetivos educacionais. E de 6 a 12 anos, que ele use livremente, entre muitas aspas, né, com supervisão por até 2 horas por dia. Pode passar, por favor. Tá? Os males do excesso de tela são dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, problema com sono e comportamento impulsivo. Que hoje em dia, essa combinação de não dormir e ficar tempo demais na tela causa inúmeros outros problemas, né? Causa doenças novas que estão no auge, aí, como o déficit de atenção. E depois de muitos anos nessa vibe assim, de muitas telas e pouco sono, passa a ser irreversível. Pode passar, por favor. Eu estou tratando aqui de vício digital e os algoritmos. Primeiro, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma instrução dada para a máquina para ela entender alguma coisa e devolver um resultado. O que o algoritmo tenta entender? Ele tenta entender você, o seu comportamento, o que você quer. O objetivo do algoritmo é saber mais de você do que você mesmo e te entregar aquilo que você não sabe que quer, às vezes você nem gosta, mas ele sabe que vai atiçar a sua curiosidade a ponto de te prender naquele limbo. Sabe quando você chega no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok, o que quer que seja, e vai passando para cima infinitamente? Então, ele sabe que a próxima coisa vai te prender, e se não te prender o suficiente, ele vai trabalhar para que a próxima te prenda mais, e mais, e mais. Aí, quando você vai ver, você perdeu horas da sua vida, e se encheu de dopamina, que vai te dar uma sensação de benefício, mas no final das contas você não fez nada com aquele tempo, só jogou ele fora. Tá? E aqui eu estou citando o impacto, né, desses algoritmos, que é criar hábitos que te prendem, o feedback imediato e o reforço positivo, que ele te dá bonificações, que na verdade não servem para nada, e o isolamento e perda de controle, que ele te tira da realidade e quando você vê, você perdeu o tempo demais. Pode passar, por favor. Aí tem as limitações e monitoramento. Tá? Qual o ideal para criança e para adolescente? Não vou falar com uma família como um todo, mas no final dos contos serve para a família também. Definir o horário de uso e o tempo máximo de tela. Restringir o acesso de aplicativos e de pesquisa na internet, para evitar que você seja tentado a certas coisas que você não tem interesse, restringir o acesso a conteúdos explícitos e com base na classificação etária, no caso de crianças e adolescentes, né? Evitar, explícitos que eu digo evitar conteúdos sobre violência ou ligados à sexualidade, e com base na classificação etária é que às vezes um vídeo, um desenho que é para uma criança de 6 anos pode não ser para uma criança de 4. O que pode ser de uma criança de 12, que é super legal, super divertido, engraçado, pode não fazer sentido para uma criança de 6 anos ele acabar reproduzindo comportamentos que a gente não compartilha. Né? E também tem o objetivo de monitorar e aplicar essas regras. Para monitorar e aplicar essas regras, a gente vai utilizar alguns aplicativos. Pode passar, por favor. Tá. O controle parental. Né? O controle parental é um tipo de aplicativo que você pode aplicar as regras de horário de uso de tempo de tela, dizer quando que ele vai poder começar a usar, quando que ele vai terminar, o tempo máximo que ele pode ficar, quais aplicativos que ele pode utilizar, qual o tempo para esses aplicativos.
se ele pode instalar alguma coisa, acessar alguma coisa específica, se ele pode, você pode restringir os tipos de conteúdo que ele vai utilizar, monitorar a localização, claro que dependendo se o aparelho está ligado com energia, com internet, com GPS conectado, e você consegue manter um histórico para que você não precise ficar o tempo inteiro do lado da criança monitorando. Não que não seja bom ficar do lado da criança, porque o tempo tem que ser reduzido. Então, se o tempo for reduzido, você puder ficar do lado, é muito melhor do que você monitorar um histórico. Tá? Pode passar, por favor. Eu fiz uma listagem, não está dando para ver direito por causa das definições, mas eu fiz uma listagem de aplicativos de tipo de controle parental e eu separei em 4 blocos. Né? Tem um bloco que é relacionado a computadores, um que é de videogames, um que é um ambiente virtual como um todo na internet e o outro que é de dispositivos móveis. Tá? Alguns tipos de aplicativos de controle parental, eles servem para quase todos os tipos de ambiente, que é o caso do Google Family Link, onde você cria a sua conta, cria uma conta de família e adiciona os seus filhos e diz exatamente qual é a idade deles, o que eles podem fazer ou não. E ele aplica isso tanto para as ferramentas do Google, quanto para os celulares que utilizam o sistema operacional do Google, que é o caso do Android. Tem o Microsoft Family Safety, que ele aplica essas mesmas configurações para computadores da Microsoft, que é no caso do Windows, para videogames da Microsoft, que é o caso do Xbox, e também para ferramentas da Microsoft, o navegador, a busca e as outras ferramentas que ele tem na internet. Aí tem outros exemplos ali que são o Apple Screen Time, que ele só define a quantidade de tempo para dispositivos da Apple. O Samsung Kids, que é a melhor ferramenta nesse caso, mas exige que você tenha um dispositivo da Samsung, que ele é perfeito, ele impede 100% dos casos, até mesmo de você clicar em uma propaganda dentro de um jogo que você permitiu, ele impede que você abra o site dessa propaganda, independente da propaganda aparecer para a criança, que é inevitável. Tá? Pode passar, por favor. Além de aplicativos, a gente tem que se atentar que existem configurações possíveis em praticamente tudo que a gente utiliza. E também existem aplicativos alternativos. Tá? No caso do YouTube, poucas pessoas conhecem, mas existe um YouTube que se chama YouTube Kids, onde você, conectando a conta do seu filho, você pode dizer para ele qual é a faixa etária, e a faixa etária vai de 4 até 12 anos, aí depois disso deixa de ser criança e passa a usar o YouTube normal, onde você também consegue restringir de algumas maneiras. Tá? O Netflix, por exemplo, você consegue criar um perfil para criança, o que não impede dele entrar no perfil de outra pessoa da casa, mas você também pode trancar o perfil das pessoas da casa com senha. Então, se só o perfil de criança é aberto, ele vai ter que usar o perfil de criança, e se o perfil de criança está limitado à faixa etária dele, então, em tese, ele tem só as coisas que ele tem direito de utilizar. Só que, mesmo a gente colocando dentro da faixa etária, você tem que pensar que, hoje em dia, tem muitas coisas escondidas dentro do conteúdo. Né? Tem muita linguagem neutra, muito assunto que, para a gente, não está dentro da faixa etária, ou que está um pouco distorcido, mas, para o mundo, aquilo ali tem que ser normalizado. Então, a gente tem que ficar atento, mesmo que esteja dentro da faixa etária, mesmo que o desenho pareça maravilhoso, sempre tem aquele momento que desliza, onde o búfalo, que é o amiguinho da vizinhança, diz que ele é não binário. Ou que no desenho do cachorrinho da Netflix, na 3ª temporada, aparece um casal onde tem 2 pais. Então assim, a gente tem que pensar muito principalmente em instruir as crianças, não em limitar ou em regular as coisas. Pode passar, por favor. Aí que eu falo de educação digital. E educação digital é a melhor ferramenta para a gente poder garantir a segurança dos nossos filhos. O que é educação digital? É conversar abertamente sobre o assunto com os nossos filhos, ensinar sobre privacidade, para que eles não compartilhem dados pessoais, nem fotos em redes sociais, jogos ou aplicativos, independente de acharem que têm amigos que são amigos das pessoas. Criar um ambiente de confiança, onde, sem brigar, a gente consiga que a criança sinta à vontade
que você é o principal amigo do seu filho e ele possa contar coisas suspeitas ou desconfortáveis para ele. Estabelecer regras claras, né? Mas com antecedência para evitar que os filhos fiquem irados com aquela limitação, que eles entendam o motivo de estar sendo limitados, né? Pode passar, por favor. E principalmente fazer parte da vida dos seus filhos, né? Utilizar a tecnologia a favor da educação, quando a gente não tiver como tá o tempo inteiro em cima, tentar que nesse tempo em que a gente deixa ele mais livre do que deveria, que ele use aquilo ali para benefício próprio. Oferecer alternativas à tecnologia, que seriam atividades ao ar livre, leitura, momentos em família, o culto no lar, que muita gente diz não fazer porque não tem tempo, o tempo que a gente gasta com o celular, né? E, principalmente, dar o exemplo. Às vezes, a gente fica muito tempo no celular e a criança vai ver aquilo e ela vai querer ser que nem você. Às vezes, a gente joga muito e a criança vai querer ser que nem você, então, dar o exemplo é importante. Pode passar, por favor. E é isso. Para que possamos criar um ambiente onde nossos filhos possam crescer conectados ao futuro, mas, acima de tudo, conectados a Deus. Aí, quem tiver alguma dúvida ou quiser se aprofundar ou falar de outras coisas diferentes da tecnologia, eu deixei no Instagram ali, mas não dá para ver. Então, se quiserem, a gente é só procurar. Obrigado. Fica aqui um pouquinho. Alô, depois se você... Pastor, eu tenho filho, eu tenho uma dificuldade, medo... Eu desconfio de alguma coisa, eu preciso de uma instrução. Procura o Pablo, no final do culto. Se você precisar, qual é o melhor aplicativo para eu poder saber mais das redes sociais que o meu filho utiliza, ou o que meu filho anda conversando, compartilhando. A gente está aí agora diante de uma lei que foi criada no mês passado, em que ninguém pode entrar mais com o celular na escola, né? Algumas escolas estão adotando a regra de deixar desligado, outras que realmente não pode mais entrar. Mas, por exemplo, tem aplicativos que você sabe onde seu filho está andando naquele momento. Você sabe se ele chegou na escola. Aplicativos que você, inclusive, dependendo do local, ele usa o microfone do celular para saber o que seu filho está conversando. Ah, pastor, mas ele tem que pagar R$30 por mês. Eu acho que é melhor pagar R$30 por mês, irmãos, do que depois ter um problemão para você resolver, administrar, conduzir. Eu acho. Entendeu? Então, a gente hoje não tem como fugir, né? Foi criada a lei com o objetivo de dizer do déficit de atenção que as crianças estão tendo por causa da tecnologia dentro da sala de aula. Acredito que essa lei ainda vai dar muita discussão e muito pano para a manga. Por exemplo, eu conheço uma criança que ela tem, a lei ela preconiza excepcionalidades, né? Mas eu conheço uma criança que ela tem um aparelho de regular a glicose no corpo, um Bluetoothzinho, o aparelho fica no braço, o outro sensor na cintura, e o celular da criança precisa ficar ligado 24 horas. Porque quando a glicose começa a baixar, começa a mostrar no celular, começa a emitir um alerta, porque o alerta vai para a mãe, vai para o celular do pai. Por quê? Porque se não entrar com a glicose naquela hora, a criança pode vir a óbito. Então, no caso de uma diabetes tipo 1. Então, se tiver alguma dúvida depois, o Pablo vai ficar à sua disposição. Pablo, me orienta aqui, qual é o melhor aplicativo para usar no celular do meu filho, junto no meu, para eu poder ter controle? Porque a gente, às vezes, fica meio... A informação é tanta, são tantas coisas, que a gente fica um pouco embananado. Sim ou não? Não fica? Eu, às vezes, fico embananado. Falo, meu Deus, clica aqui, liga ali. Tudo que você vai entrar, você tem que botar um e-mail, tem que botar a senha, né? Tem um filme chamado, um documentário chamado Dilema das Redes. Você sabia que o algoritmo que o Pablo citou aqui sabe o que você mais busca, o tempo que você fica na frente daquilo que você está vendo, e isso revela o seu interesse, a sua vontade.
Pastor, não sei porquê, eu estava conversando sobre lasanha com a minha mãe e de repente começou a aparecer no meu celular um monte de receita de lasanha, promoção de lasanha. O celular te ouve, né? O celular te ouve, filho. Então, isso acontece. Pablo, obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.